Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Hoje nós vamos continuar a análise do livro do Lawrence Hills, O Holocausto, uma nova história. Hoje nós vamos falar do capítulo número 4, onde o autor ele vai pegar 2 anos de recorte, né? O ano de 1933, quando Hitler se torna chanceler, no dia 30 de janeiro, e ele vai analisar até o ano de 1934, que é o ano seguinte, quando ele consegue unificar o poder e se tornar chefe de Estado. Essa unificação ela ocorre quando o presidente da Alemanha, o Van Hindenburg, ele vem a óbito, né, devido a uma enfermidade, e automaticamente o Hitler, por já ter um apoio populacional muito grande, ele unifica os poderes, né? O autor ele começa justamente falando sobre isso, né? Que no início ele tinha essa divisão do poder, mas ainda assim ele tinha alguma autonomia. E uma das primeiras coisas que ele faz, aliás, a primeira coisa que ele faz de cara rearmar o exército. Como nós sabemos, devido ao Tratado de Versalhes, que foi assinado no fim da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi a culpada e ela foi obrigada a ter um exército de no máximo 100 mil soldados. Ela não podia ter mais que isso. Isso porque, por ela ter sido culpabilizada, eles queriam evitar que ela tivesse uma força muito grande para conseguir gerar uma outra guerra, né? Então eles limitaram o exército, né, em 100 mil homens. Hitler começa a rearmar o exército, assim que ele chega como chanceler ao poder, ele já começa a rearmar, ele recebe um juramento de lealdade do pessoal das Forças Armadas alemã, e ele, após isso, uma outra medida que ele vai tomar é a lei plenipotenciária, que é uma lei que ele fez precisando sim se aliar a alguns partidos de centro, né? Ele era de extrema direita, ele consegue se aliar a alguns partidos de centro, né? Fazendo alguns acordos ali. E essa lei, a lei do plenipotenciária, ela meio que fazia com que ele pudesse ter algumas das suas leis sendo aprovadas sem necessariamente ter que passar pelo parlamento, né? O que era muito bom, né? Porque ele conseguia ter uma autonomia maior. Outra coisa que ele fez de cara também foi convocar novas eleições. A ideia de convocar novas eleições era justamente para conseguir ter dentro do pessoal ali envolvido no governo mais pessoas de uma bancada similar a deles, né? Então ele convoca essas eleições, porque agora que ele já estava no poder, dividindo, claro, com o presidente, mas como ele já estava no poder, ele conseguia envolver mais pessoas dentro da política, só que ele precisava dessa eleição. Então ele convoca para março. Só que ocorre o incêndio no Reichstag, que era o parlamento alemão, né? Então, um comunista holandês, segundo o que foi apurado à época, né? Até hoje não se sabe se realmente foi esse cara, se realmente esse cara fez por conta própria, ou talvez tenha sido até induzido pelos nazistas a fazer isso, mas esse cara vai lá e toca fogo no parlamento. Isso é muito relevante porque isso acontece uma semana antes dessas novas eleições e era um comunista. Então automaticamente as pessoas, elas antes da eleição, elas já começam a ter uma imagem pior ainda dos comunistas na época, visto que elas já tinham uma visão meio ruim, né? E elas passam a ter ainda mais. E ainda o presidente, o Van Hindenburg, ele começa a tomar medidas para justamente punir mais os comunistas por isso, porque ele realmente tomou aquilo como uma verdade e ele quis extirpar mais ainda o comunismo, né, pelo que havia ocorrido. Ele acabou colaborando com isso, dando mais apoio ao Hitler, então é algo que é muito conveniente, né, para os nazistas, por isso que há esse questionamento, se realmente foi por conta própria ou se houve alguma manipulação, mas o que nós temos é que ocorreu isso e que a partir daí os nazistas de alguma forma foram beneficiados, né. Outra coisa que o autor vai falar dentro do livro é a perseguição dos judeus, que ela continua a partir de abril de 1933, mas não só continua, como ela estava ocorrendo já há algumas décadas, mas ela se intensifica mais ainda, em alguns aspectos até de forma legal. Por exemplo, os judeus eles começaram a perder seus cargos de trabalho dentro do sistema público da Alemanha. Então, se houvesse algum judeu que era funcionário público, ele era demitido instantaneamente a partir de abril de 1933. Outra coisa era os advogados judeus perderam o direito de exercer sua função.
Houve também uma limitação dos estudantes dentro das escolas, estudantes judeus no caso. Boa parte deles foram tirados. Posteriormente, o autor não falou no livro, mas eu já vi em outras fontes. Posteriormente vão ser criadas escolas apenas para receber esses judeus, tá? Mas o que vai ser já um passo já para ir segregando e dividindo, para depois tirar da sociedade os judeus, né? Mas posteriormente serão criadas essas escolas. Outra coisa que acontece é que a eugenia racial começa a ser estudado dentro das escolas, né? Então, eles começam a ensinar os alunos alemães, né? Os alunos arianos, que existem classes, existem níveis de pessoas, existem pessoas melhores, existem pessoas piores. E eles começam a ensinar isso para os alemães, né? E isso é muito importante para você movimentar as massas, porque a nova geração que estava surgindo, ela estava tendo esses ensinamentos na escola. E se você pega crianças e começa a ensinar isso, naturalmente a sociedade do futuro ia ter essa mentalidade, né? Então Hitler começa a mexer na educação de base, ensinando sobre a eugenia racial. Outra coisa que ocorre também é a manipulações dos jornais. Então os jornais, eles amando de Hitler, né? Eles começaram a colocar os judeus como pessoas ruins. Eles faziam charges, né? Caçoando dos judeus, menosprezando, passando uma imagem depreciativa e coisas desse gênero. Ele dá alguns exemplos, eu não vou trazer aqui os exemplos, mas até porque eu acho meio pesados e vai ficar meio descontextualizado, então eu não vou falar sobre isso. Mas ele coloca essas imagens nos jornais, né? E isso é uma forma de manipular as massas também, né? Você começar a passar essa ideia para todas as pessoas que veem o jornal ali de um judeu ruim, de um judeu desqualificado, de um judeu até mesmo maldoso. Tudo isso acaba sendo muito importante para essa manipulação nas massas, né? E algo que ele começa a falar aqui no capítulo também, e que é muito relevante porque isso vai chegar no tema principal do livro, é sobre os campos de concentração. Porque o primeiro campo de concentração ele surge muito rápido. Quando Hitler chega ao poder, ele consegue fazer o campo de concentração, o primeiro a começar a funcionar no dia 22 de março de 1933, que era o campo de Dachau, que ficava próximo a Munique, né? Só que esses campos, a princípio, não eram de extermínio, como por exemplo eram os campos de concentração posteriormente, né? Os campos de extermínio existiam os dois posteriormente. Só que há uma diferença muito grande. A princípio, esses campos de concentração, eles até eram chamados como custódia protetora. Por quê? Eles pegavam pessoas que eram inimigas do Estado, não necessariamente judeus, mas comunistas, pessoas em geral que discordavam da ideologia do Hitler, que criticavam ele, que falavam alguma coisa que desagradasse ele. Essas pessoas passavam a ser inimigas do Estado, porque eram inimigas de Hitler, e essas pessoas eram mandadas para esses campos. Esses campos, eles tinham a intenção de reeducar essas pessoas para reintegrá-las na sociedade. Então, os primeiros campos de concentração, e o primeiro é o Dachau, esses campos eles começam a ter essa ideia, né, de trazer essa custódia protetora. Por que custódia protetora? Porque o discurso que o Hitler usa é justamente o seguinte: essas pessoas elas são inimigas do Estado. Se eu deixar ela solta, pode ser até mesmo que a população faça algo a elas pior do que eu posso fazer. Então vou colocar essas pessoas em um lugar reservado para ensiná-las e conseguir reintegrá-las à sociedade em segurança. Então ele faz meio que um discurso de bonzinho, de bom moço, mas na verdade o que ele quer fazer mesmo é punir essas pessoas, porque essas pessoas já eram torturadas, essas pessoas, algumas já eram mortas, então algumas entravam lá e nem saíam. E a grande maioria entrava e saía, só que dentro de um período de um ano ou alguns meses, e algumas realmente morriam lá. Só que é diferente dos campos que vão ser usados na Segunda Guerra, porque os campos de extermínio, os campos de concentração da Segunda Guerra mesmo, ou seja, a partir de 1939, eles realmente, você entra ali, é quase certeza que você vai morrer. A chance de você sair é muito pequena, né? É bom termos essa diferenciação, não dá para confundir, mas são esses os primeiros campos, né? Algo que o autor fala também é que esses campos eles não eram escondidos.
saca? Tipo, não tinha esse negócio de, pô, vamos fazer por debaixo dos panos. Era bem esclarecido, ó, existem campos de concentração, nós mandamos para o campo de concentração as pessoas que são inimigas do Estado e a sociedade apoiava. Porque é mais ou menos hoje no Brasil como se nós falássemos, olha, o inimigo do povo vai para a cadeia. É mais ou menos isso. No caso, o que seria inimigo do povo? Bandidos, coisas desse gênero, vamos mandar para a cadeia. As pessoas apoiavam isso, entende? Porque a Alemanha ela vinha de uma... Eu já falei isso em quase todos os vídeos, mas a Alemanha ela já vinha de uma situação muito complicada. Então Hitler surgiu ali como um salvador, né? Tanto é que eu já falei sobre o termo Führer, que era justamente guia, porque ele ia guiar para um lugar melhor. E também havia a questão de que em 1917, ou seja, uma década e pouquinho antes, havia ocorrido na Rússia a Revolução Russa. Então os comunistas tomaram poder. E havia muito medo de acontecer isso na Alemanha. Os alemães não queriam isso em hipótese nenhuma. Então eles tinham muito medo de fato. Então isso fazia também com que eles continuassem a apoiar o Adolf Hitler, né? Algo que surge também no campo de Dachau são os capos. E os que são os capos? E esses capos serão utilizados nos campos que os serão usados na Segunda Guerra Mundial também. O campo de Auschwitz, por exemplo, tinha isso. Os capos são prisioneiros que são selecionados a dedo e eles falam, ó, esse prisioneiro aqui é de confiança nosso. Então eles pegavam o prisioneiro, colocavam esses prisioneiros para vigiar os demais prisioneiros. E assim eles poupavam tempo deles, eles poupavam-se de gastar sua energia, porque esses próprios capos também agrediam os prisioneiros, também puniam os prisioneiros. É como se esses capos fossem prisioneiros que eram beneficiados se tornando soldados. E a efetividade era igual, porque esses capos sabiam que se, por exemplo, eles falhassem, eles fossem muito bonzinhos ou desistissem de ser capos, eles seriam perseguidos pelos próprios prisioneiros. Porque vamos supor que você é um prisioneiro. Aí um de vocês, de nós prisioneiros, ele vai lá e começa a ajudar os comandantes. E nos agride, nos pune. Automaticamente, se essa pessoa voltar a estar entre nós, nós mesmos vamos matar essa pessoa. Entende? Então meio que eles usam esses capos assim. Essa é a mentalidade deles, tá, pessoal? Nós mesmos vamos matar essa pessoa. É como o próprio livro ilustra. E faz algum sentido, porque você vai pegar raiva, porque você foi traído por essa pessoa. Você foi punido, você foi agredido. A partir do momento que essa pessoa voltar a ser vulnerável, você tem a tendência a tentar se vingar dela. Então esses são os capos. Eles vão ser usados nos campos de concentração. Existiram judeus que viraram capos nos campos de Birkenau, de Auschwitz, por aí em diante. É bom pensarmos nisso, né? E ele também fala sobre a noite dos longos punhais. A noite dos longos punhais foi o momento em que existiam duas corporações de polícia dentro da Alemanha. Vou falar assim de polícia para ficar mais fácil de explicar. A SA e a SS. A SA no primeiro momento ela tinha uma autonomia maior e ela era comandada pelo Ernest Röhm. Esse Ernest Röhm ele começou a ter algumas divergências com Hitler. E para eliminar do poder, ele precisou usar a SS, que era um pouco inferior, para eliminar muitos agentes da SA. Então, por exemplo, a SA ela começou a fazer frente a Hitler, a ter algumas divergências. Ele falou, preciso solucionar esse problema. Aí ele pede que a SS faça isso. E a SS que era comandada pelo Himmler, que inclusive é um dos caras muito famosos e importantes do nazismo, né? Ele em determinado momento foi até visto como um possível sucessor do Hitler, caso acontecesse alguma eventualidade com ele, né? E no caso o Himmler, ele comandando o exército da SS, né? Eles na noite do punhal, em 1934, eles matam o Ernest Röhm, eles matam outros soldados relevantes dentro da SA e automaticamente para o Hitler a SS se torna a polícia mais confiável, né? Então se torna a queridinha do Hitler. Então qualquer trabalho sujo, qualquer coisa que precisasse ser feita, o Hitler ia passar a usar a SS em vez da SA, que eram as duas polícias ali que tinham autonomia dentro da Alemanha.
Também, em 1934, o presidente Van Hindenburg ele falece. O autor não fala aqui sobre motivos da morte, qual era a enfermidade, mas ele falece. E aí o Hitler ele se torna o líder absoluto do Estado, né? E aí sim nós estamos falando do líder autoritarista que comandaria a Alemanha para a Segunda Guerra Mundial. Porque nós já estamos falando de uma Alemanha rearmada, então já estava mais forte, de uma economia aos pouquinhos indo melhorando, de um antissemitismo cada vez mais forte, porque o autor fala isso quando Hitler ele se torna chanceler mesmo. O ódio pelos judeus já aumenta. Eu não falei muito aqui para não ficar muito massivo, porque eu já falei em outros vídeos, mas o autor dá algumas pinceladas também do antissemitismo dentro desse capítulo. Mas basicamente isso, eu acho que eu falei as coisas mais importantes. Eu agradeço mais uma vez pela atenção de cada um que tirou alguns minutinhos para assistir esse vídeo. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram, curtam. Se não gostaram também, beleza. Deixem um comentário se vocês têm algo a acrescentar, certo? Um forte abraço, obrigado pela atenção.